A Universidade do Porto criou, há pouco mais de uma década, uma entidade que nós designamos como Instituto de Saúde Pública, que é, aliás, único nas universidades portuguesas. A ideia foi juntar as pessoas que trabalhavam na Universidade do Porto e que tinham, em relação à saúde, uma perspectiva que era não a da relação tradicional entre um médico e um doente, mas uma relação entre pessoas que pensam e que trabalham as questões da saúde, não viradas para o indivíduo, mas viradas para as populações. A saúde pública é isso, é organizar, a palavra organizar é fundamental, uma resposta que parte de entidades que não contactam diretamente com cada pessoa, mas que estabelecem as regras que, sobretudo, vão prevenir a doença e promover a saúde. Há um lado prático neste trabalho, há um equivalente àquele que as pessoas habitualmente associam à sua relação com o médico, mas há também um lado académico, um lado científico, em que estes problemas se pensam, se avaliam, se testam as soluções, se imaginam novas soluções. O fundamental na saúde pública, como lhes disse, é prevenir a doença e promover a saúde. E por isso nós precisamos de perceber as causas das doenças. Nós estamos muito habituados a pensar os problemas das doenças como pensamos os problemas das máquinas que temos lá em casa. Há qualquer coisa que avaria e, em geral, nós tendemos a mudar aquele pedaço, aquela peça. E muita da ciência que nos excita, que nos atrai, que nos interessa, por exemplo, ligada às alterações genéticas, tem esta lógica do mecanismo. Há qualquer coisa que deixa de funcionar e nós mudamos aquilo que deixa de funcionar para passar a funcionar bem. Mas não é isto que nós queremos fazer, nem é isto que preocupa a saúde pública. A saúde pública preocupa-lhe não perceber em que sítio, isso é importante naturalmente, houve um problema no mecanismo, mas porque é que o mecanismo deixou de funcionar. Ou seja, não nos preocupa a questão de reparar um erro, reparar um defeito, reparar um problema, mas sim evitar que os problemas aconteçam. Para isso precisamos de conhecer o mais possível a história toda. E quando eu digo a história toda, significa integrar. E a saúde pública, também na nossa universidade, faz isso. Integra conhecimentos que vêm das ciências sociais, das ciências do comportamento, da biologia, da matemática, da física, da química, do ambiente. A saúde pública é a integração de todo este conhecimento ao serviço da saúde das populações. Transformar populações, conjuntos de pessoas, enquanto grupos de pessoas, cada vez em grupos de pessoas mais saudáveis. Reparem, nós sabemos que a eternidade não está aí. Podemos prolongar os anos de vida, mas todos somos perecíveis, todos vamos acabar. Agora, o que nós podemos garantir é que podemos durar muito mais tempo e, sobretudo, viver esse tempo muito melhor. Esse é o essencial da função da saúde pública. Temos muitos instrumentos para fazer isso. Um deles, que é muito importante para nós, é guardar o conhecimento para poder transformar esse conhecimento em novas soluções. Esse conhecimento está guardado como e onde é que ele está guardado? Bom, uma das formas de o guardar é criando locais, criando estruturas, criando infraestruturas que acumulem amostras da vida das pessoas. E essas amostras podem ser células, podem ser urina, pode ser sangue, podem ser os dentes, podem ser os cabelos, podem ser as unhas, podem ser células separadas, podem ser tecidos. Todas elas têm a possibilidade de nos dar informação. E essa informação que elas nos dão, nós podemos depois transformá-la no tal conhecimento que nos permite agir. Guardámo-las porquê? Guardámo-las porque nós sabemos que não sabemos tudo agora, mas sabemos que daqui a algum tempo iremos saber mais. E o conhecimento, a informação que está guardada nessas amostras que nós guardamos, nós podemos revelá-la mais tarde. É por isso um pouco como uma biblioteca em que nós temos livros que não vamos ler hoje, mas vamos ler daqui a algum tempo. Ou vamos reler. Isto quer dizer que estas amostras podem ser revisitadas à medida que o conhecimento vai crescendo. Hoje usamos-las
para uma determinada finalidade, para compreender uma determinada doença, para imaginar porque é que aconteceu um determinado problema. Amanhã, que temos outras tecnologias, temos outras capacidades de buscar lá a informação, vamos buscar de novo essa amostra. Portanto, o guardar destas amostras de pessoas, é o trabalho daquilo que nós designamos como biobanco. Mas eu gostava de frisar que um biobanco não é um armazém de pedaços de gente. Seria demasiado injusto até para as pessoas fazer isso. É um sítio onde se guarda essa memória, essa história das pessoas, biológica, física, mas também a informação sobre ela. E não há um biobanco, no sentido técnico e científico do termo, se não houver essa junção de amostras físicas com informação. Este conjunto, depois, com as novas tecnologias, por exemplo, hoje em dia com a nossa capacidade computacional de manipular imensa informação, permite-nos descobrir as causas das doenças. E essa é a nossa finalidade. Perceber porque é que adoecemos, para perceber o que podemos fazer para que isso não aconteça. Nos biobancos, habitualmente, pela sua história, pela forma como foram sendo constituídos, reúnem-se em geral informações sobre pessoas doentes. Isso é muito importante para estudar o prognóstico das doenças, ou seja, o que é que vai acontecer às pessoas que desenvolvem uma determinada patologia, para estudar em que medida é que um tratamento novo poderá modificar esse prognóstico, para procurar marcadores imediatos da doença. Mas isso para nós é muito pouco. Para nós interessa-nos conhecer a história antes de tudo isso que é evidente e a que nós chamamos de doença. É um pouco como quando nós estamos a ver um filme em que vemos o campo, vemos a imagem, nós podemos imaginar o que está fora do campo. E mais do que imaginar até o que está fora do campo, imaginar aquilo que nós muitas vezes não vemos, que é toda a parafernália de gente, de técnicas, de aparelhos, que permite que aquela imagem aconteça. É esta visita, digamos assim, aos bastidores da doença que nós fazemos com os biobancos. De que é que eles dependem? Bom, em primeiro lugar, dependem da vontade das instituições de investirem materialmente, humanamente, os seus recursos em cientistas, em técnicos, os seus recursos financeiros, os seus recursos em espaço, a guardar essa memória que pode ser usada no futuro e que ocupa imenso espaço. Porque tudo isto que nós guardamos, temos que os guardar em condições que sejam seguras, que não sejam perecíveis, que a luz não pode falhar, porque senão nós perdemos tudo aquilo que está congelado, por exemplo. E isso é igual a perdermos, é como quando arde uma biblioteca, é toda uma memória que desaparece para sempre. Portanto, temos a segurança destas estruturas é fundamentais. Mas mais do que tudo isso, o que é fundamental é a generosidade das pessoas que aceitam fazer parte desta aventura. Dar parte de si, que muitas vezes para elas não vai ter um relevo extraordinário, mas vai ajudar a que no futuro muitos problemas possam ser resolvidos, mais do que resolvidos, serem antecipados, mais do que antecipados, sabermos modificá-los de forma a que o futuro das pessoas seja melhor.